companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com o review do bando. Sim, voltamos com esse quadro que parou ano passado porque a minha vida estava muito corrida e eu não estava conseguindo fazer 2 reviews por semana. Mas caso você esteja aqui, seja um novo inscrito e não sabe o que é o review do bando, eu vou explicar rapidinho pra você. Toda semana, um pouco depois que o capítulo sai, eu crio um tópico no grupo Teorizando com Tsuki, cujo link está aqui embaixo na descrição. E neste tópico você pode deixar o seu comentário, sua teoria, a sua opinião sobre o capítulo da semana. Então, um dos meus chanceleres irá escolher 5 perguntas para aparecer aqui em vídeo. Então, se você não participou ainda do review do bando, entra lá no grupo e fica de olho. Essa semana quem escolheu as perguntas foi o meu chanceler Demetrius, e as perguntas são as seguintes. A primeira pergunta é de Augusto Sawami. Aê, tamo de volta! Gente, capítulo lindo, Luffy sendo resgatado e já saindo em busca de Sanji, né? Luffy sendo Luffy, mesmo morrendo de fome. Reiju revelando por que Sanji tem sentimentos e dizendo que as algemas são falsas. Realmente literalmente livrando todas as algemas que prendiam o Sanji de fazer alguma coisa nesse ar. Teorizo que podem usar esse mesmo remédio que a Sora tomou nos irmãos de Sanji, Ichiji, Niji e Yonji, para reverter os poderes que eles ganharam com a mudança do fator de linhagem. Olha, sua teoria é muito interessante, mas eu não sei se hoje em dia funcionaria ainda. Eu acredito que talvez só quando estivesse se desenvolvendo. Mas seria uma saída interessante, né? Até porque, como eu comentei na review, eles ficaram assim meio que inúteis, né, agora. Porque como você vai ter de aliado um cara que não consegue sentir empatia por nada? Então é uma solução interessante. Eu não sei se funcionaria. Talvez um remédio mais forte, talvez com a ajuda de Vegapunk, quem sabe. Tá aí, seria muito bizarro, mas é interessante. Por quê? Aí você explica, né? Porque simples. Mesmo já dizendo que os 3 são desprovidos de emoções, todos eles se apaixonaram pela Nami. O que pode indicar que tá tendo trovão lá fora, não sei se dá pra ouvir. O que pode indicar que eles podem não ser 100% insensíveis e talvez sejam suscetíveis ao remédio. Bem bacana a sua colocação, até porque o Sanji também é, né, mulherengo. A gente viu que os 4 são assim, só a Reiju que não, né? Aparentemente ela deu lá um beijão no Luffy, mas foi só pra sugar o veneno, né? Então, olha, seria uma saída, né? Explicaria por que eles conseguem se apaixonar, porque isso é uma emoção, né? Olha só, interessante, muito bem colocado. A seguinte pergunta selecionada é do Bruno Barbosa, e ele diz o seguinte: pronto, se o Sanji continuar insistindo depois dessa, que ele saia do bando de uma vez. Então tá bom, foi você que disse, não eu. Reiju se sacrificando, que assassina que tu é, hein, maldita? Pois é, né? É um pouquinho fora do papel, mas tudo bem. Aí não vou aprofundar nisso, vou só aceitar. Oda ficou emocionante, vai. Decepcionado com os subordinados da Big Mom. Pelo visto, ela só tem número mesmo. É, você diz por causa que o Opera perdeu em um hit? É, mais ou menos assim. É que assim, não é porque o cara é um Yonko que ele só tem gente fodão no bando, né? Tem os extras ali, sabe? Mesmo na marinha a gente vê vice-almirante Garp e vice-almirante, sei lá, não me vi o nome de nenhum agora. Enfim, tem muitas disparidades de níveis, então no Yonko acontece isso também. Mesmo no bando do Barba Branca, tinha os comandantes e tinha os extras ali que estavam se matando no campo de batalha, né? Então tem disparidades, eu acho que é até normal. Lembrando também o que o Orlumbus disse, né, que os números são importantes. E você continua: estou aqui esperando uma Arquipélago Shabond 2.0, desisto. Cara, Bruno, você é realmente do contra, né? Todo mundo torcendo pra dar certo e você lá torcendo pra um Shabond 2.0, mas tudo bem. Se é pra congar a Yonko, que faça legal, não é mesmo? De lutas decentes pros Mug e para ficar nessa de KO em Handle. E para de ficar nessa de KO em Handle. Essa imparcialidade na demonstração de força está ficando bem pesado. É, de certo modo, eu acho assim que talvez a gente tenha colocado muito hype nos Yonkos e não é necessariamente assim. Ok, eles têm comandantes muito fortes, eles têm muita força, influência, tem, mas é muito mais do que força bruta. Eles têm números, eles têm informação, isso a Big Mom arrasou, né? O jeito dela conseguir informação e tudo mais. Não são só lutas individuais, até porque assim, como eles são um grande número, é difícil você ficar lá por muito tempo. Você vê, o Luffy consegue derrotar os caras no X1, mas quando vem todos juntos, ele não consegue.
certo? É a mesma coisa que você tá lá enfrentando o bando do Barba Branca alguns anos atrás e você enfrentar uma divisão, né? Você pegar a divisão do Marco, porque é o Marco, eu vou usar ele de exemplo. O Marco a gente sabe que é forte e a divisão dele talvez não seja tão forte, mas sei lá, vão uns 30 negros em cima de você e ainda por cima tem um comandante atrás. Então sim, fica complicado. Então a força dos Yonkos é esse bloco todo. E como você tá no território deles e você tá indo de um lado pro outro e vocês estão se dividindo, essa força é um pouco diminuída. Quando você pega os caras no X1, você vê que eles não são tudo isso. Agora quando pega eles como um exército furioso, aí você não tem chance nenhuma. E a seguinte pergunta também é de um Bruno, do Bruno Garcia. Achei meio estranho quando a Reiju disse ao Sanji que a mãe dele tinha tomado uma droga forte o suficiente para reagir com o fator de linhagem. Isso foi muito what the fuck, mas tudo bem. Que fora manipulado de seus filhos. Como ela poderia ter conseguido tal droga? Porque, no meu entendimento, não me parece que seria assim tão fácil conseguir uma droga dessa magnitude como foi mostrado no capítulo. Ou seja, será que ela foi ajudada por alguém da Germa ou ela mesma era uma espécie de cientista ou tinha algum tipo de entendimento para tal? Você fez uma ótima colocação, se ela podia ser uma cientista. Nas histórias em quadrinhos de Sora contra os Smokes, né, contra a Germa, o Sora tinha um robô que lutava com ele, alguma coisa assim. Então mostrava que tinha um conhecimento, né, tecnológico. Lembrando também que a equipe que o Jade fazia parte junto com o Vegapunk, ela foi desmontada, não é, pelo governo mundial, pelo caça às bruxas. E diz que era uma equipe e que Vegapunk foi preso e o Jade conseguiu sair. Mas dá-se entender que tem outras pessoas e não se sabe qual é o paradeiro delas. Então sim, ela podia até ser membro da equipe e ela se apaixonou pelo Jade nessa época que ele tinha objetivos menos obscuros, talvez. Outra pessoa que eu poderia colocar, eu até falei isso na review na época, que talvez fizesse parte dessa equipe, seria a mãe do LOL, que é uma médica, e é uma Di, que é a Di que menos tivemos contato até agora, a gente nem sabe o nome dela. Ela poderia estar envolvida nisso daí. Essa questão de ter uma equipe de pesquisa que desapareceu e ninguém sabe onde tá, pode incluir vários personagens daqui pra frente. E quem sabe a própria Sora seria um deles. E ela tendo conhecimento científico, talvez assim, conhecimento médico, ela teria desenvolvido a droga ela mesma, quem sabe. Seria uma saída bem interessante do Oda, até pra mostrar como é que esses dois se conheceram, sendo que eles não se parecem nada. Então você termina, gostaria muito de saber sua opinião sobre isso, um abraço. Bem, a minha teoria é mais ou menos essa, enraizada no que você disse, faria mais sentido, eu imagino que ficaria até mais interessante pra história, a Sora ter muito conhecimento tecnológico ou conhecimentos médicos e saber como inverter essa mudança de linhagem, até porque ela estudou esse assunto com o Jade antes dele ficar meio louco da cabeça, então ela saber como alterar, do que necessariamente alguém de fora ter ajudado ela. Mas mesmo assim, pode ter sido o Vegapunk mesmo, né, já que o Jade trabalhou com ele, pode ser que ela também tenha conhecido o Vegapunk, da mesma forma que ele ajudou o Kuma, ajudou ela também. Não sei, fica aí essas duas questões pra vocês pensarem. O penúltimo comentário é do Diogo Onosou. Tem uma ideia bem doida e tal. Vamos lá pra ideia dele. Em vários vídeos seu, você teoriza que talvez até o final do arco apareça alguém dos revolucionários. Eu tô na torcida. Até mesmo que esse alguém seja nada mais, nada menos do que o Dragon. Pois é. Por conta daquela chuva e tal. Que chuva que eu não comentei na minha review, até porque eu tô ficando repetitiva. E que na primeira leitura do mangá eu achei assim, nossa, desse capítulo foi o primeiro que não apareceu um quadro de chuva, mas eu me enganei. Logo, quase no final do mangá, quando mostra o Luffy correndo pelos corredores, aparece o quadro da chuva e depois as pernas do Luffy correndo. Então sim, desde que apareceu o Exército da Fúria até o capítulo 552, todos os capítulos sem falta mostra pelo menos um retângulo dizendo que a chuva ainda não acabou. E eu até teorizei, né, vou deixar o vídeo aqui na descrição, ou talvez um quadro dele aparecendo aqui, de que o Dragon esteja em Whole Cake, porque essa tempestade parece já fora de controle. Independente do humor da Big Mom melhorar ou piorar, a tempestade não para, tá até tendo trovões agora, e eu teorizei nesse vídeo que apareceu aqui ou na descrição, que o Dragon pode ser que esteja na ilha. Muito bem, e você continua. Já pensou que foda seria se no final do arco, com a queda da Germa 66, ou Germa 66, a Reiju se aliar aos revolucionários? Pô, cara, eu não tinha pensado nisso, é uma ideia muito boa.
porque ela ficaria sem função, né? Se a Germa ficar nessa aí, ou se a Germa cair, o que ia ser dela, né? Ela ia ficar sem lugar pra ir, tem gente já teorizando que ela vai ser Mugiwara. Eu acredito que não, eu acho que não tem essa pegada de Mugiwara nela. A gente já tem a Robin, né, com esse humor meio seco, essa cara meio, né, toda a cara pra qualquer coisa, apesar de que a Robin tá ficando bem expressiva. Seria uma saída interessante. Outro que eu acho que deveria ir embora dos revolucionários, que ele seria bem útil com eles, é o Caesar. Eu, pelo menos em Dressrosa, achei que o Caesar ia embora com o Sabo e com a Koala, mas aí o que aconteceu? Apareceu o navio da Big Mom, o Caesar foi embora com o Sanji, e aí ficou aquela coisa, né? O que a gente faz com o Caesar? É uma saída interessante, gostei. Já que ela, apesar de aceitar as ordens do pai, nunca concordou com o que a família fez durante anos. Nunca concordou assim, né? Ela fala quando o Sanji aparece mostrando aquele quadro dos 4 reis que perderam a cabeça, que não tem nenhum problema sobre o objetivo do Jade e tal. Então, assim, ela não concorda em parte. Eu concordo com a colocação dela de que ela é uma cúmplice de tudo isso. Mas ela ir pros revolucionários eu gostei, é um bom caminho pro que fazer com essa personagem. E o último comentário é do Patrick Souza. E ele diz o seguinte: Reiju, futura aliada, os grandes da Germa morrem e Reiju toma posse como rainha da Germa. Assim, Luffy consegue mais uma aliança com um governo, por assim dizer, levando-se em conta que a Germa é um país. Também é uma saída interessante, mas aí tem o problema de que em One Piece não tem morte. O único jeito que eu vejo da Reiju assumindo o posto de líder da Germa é que ou o Jade morra, ou pelo menos os filhos dele, né? E ele perdendo os filhos, ele perca a vontade de ser líder e tal, porque ele tem um piquinho assim de humanidade dentro dele, como ele mostrou deixando o Sanji fugir. Então eu acredito que é meio difícil, levando-se em conta as poucas mortes que existem em One Piece. No entanto, já aconteceu morte nesse arco, né? Aquele filho lá da Big Mom que ela arrancou a alma fora quando o Jinbe apareceu, aparentemente morreu. Então sim, existem chances disso acontecer, elas são até que razoáveis. Essas foram as perguntas selecionadas dessa vez. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se você quiser participar do próximo review do bando, fica de olho quando sair o capítulo, que no grupo Teorizando com Tsuki vai aparecer o tópico da pauta, o tópico do review do bando. Fica de olho lá que tá sempre bem identificado. Não se esqueça de conferir aqui embaixo o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota, que se encontram aqui embaixo na descrição. Também não se esqueça de dar o seu like, deixar o seu comentário, a sua opinião, que é muito importante. Eu tô tentando agora uma nova resolução, né, uma nova fotografia aqui de cenário e uma nova iluminação. Eu acho que ficou muito clara, mas eu não sei, eu tô testando aqui. E então, por enquanto é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar.